Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido eterno Deus, que a cada dia eu diminua e o Senhor cresça, Deus. Que nesta manhã o Senhor continue me sustentando com a Tua graça, Sua misericórdia, com Teu amor. Fale, Senhor, com a Tua igreja, Pai, através deste sermão, desta palavra, que possamos ser edificados através da Sua mensagem, Deus, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas frases aqui que eu vou citar, eu gostaria de saber se vocês se identificam com elas, ou se você já ouviu. Na volta a gente compra. Você não é todo mundo. Em casa a gente conversa, viu? Se eu for aí achar, eu não sou seus amigos. Você me respeita porque eu sou sua mãe. E hoje, dia 10 de maio, Dia das Mães, quero deixar aqui minhas felicitações a todas as mamães. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês com as bênçãos do Senhor. E Dia das Mães costuma ser um dia repleto de homenagens, né? Fotos nas redes sociais, aquele almoço gostoso em família com as mães, priorizando, né, aquela comida que sua mãe mais prefere, né, que ela mais gosta. E um dia de muita alegria. E isso é maravilhoso, irmãos, isso é bom. Passar um dia assim, nem parece que ficou o ano inteiro, né? Passando raiva para a mãe, desprezando a mãe. Porém, irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, nos apresenta famílias que sofrem, choram, enfrentam crises, perdas, medos, incertezas. E uma dessas histórias é a de Noemi, contada no livro de Ruth. É um curto livro da palavra do Senhor, mas com lições ali poderosas para as nossas vidas. E o objetivo é mostrar que o amor, a felicidade, a esperança vistas em Ruth e Noemi apontam para uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor, o verdadeiro resgatador. O livro nos ensina como pais, mães, filhos devem viver à luz do Evangelho. E o livro de Ruth, ele começa em meio à dor, em meio ao desespero, sofrimento, angústia, mas termina revelando uma felicidade em Deus, transformando capítulos amargos da história de uma família em instrumentos da sua graça, do seu amor. Então, irmãos, Deus, ele nos mostra que o centro, então, dessa história não é simplesmente uma mãe exemplar ou uma nora amorosa. É sobre Cristo no centro, o verdadeiro Redentor agindo na história de pessoas comuns como nós. Então, para esse Dia das Mães, vamos falar aqui sobre o Deus que sustenta, o Deus que redime, o Deus que transforma mães, pais, filhos, famílias, pela sua graça soberana. Vocês podem abrir comigo em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Ruth,
capítulo 1, do versículo 1 ao 5, o texto nos diz: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e da sua mulher, Noemi. E Malom e Quilion, os seus nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa, e a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Irmãos, para contextualizar aqui e entender o que está acontecendo aqui nos bastidores, precisamos entender que toda a Bíblia é uma única história contada por Deus. Não podemos ver a história de Noemi como uma história isolada das outras histórias. A história de Noemi é uma pequena parte de uma história maior que Deus está contando. Quando o texto fala aqui do governo de juízes, ele está mostrando que este livro fazia parte do tempo em que não existia mais reis no governo. Este livro faz ponte entre o período dos juízes e o tempo dos primeiros reis de Israel. O tempo dos juízes deu início depois ali da morte de Josué. Era um tempo em que o povo de Deus já estava na terra prometida, porém, uma vez ou outra, eles traíam a Deus, servindo outros deuses. E era um tempo de altos e baixos da fé das pessoas, dos irmãos. E olhem só o que diz o último versículo de Juízes. Juízes, versículo 21, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E esse jargão, ele corria todo o livro, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ou seja, era uma tremenda de uma bagunça, né? E esse era o contexto, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E voltando aqui ao livro de Ruth, o texto ele dá mais informações, ele diz que houve grande fome na terra, houve grande fome em Belém. O que isso significa? Uma enorme crise financeira em Belém. E aqui há uma suave ironia, porque Belém literalmente significa casa do pão. E neste caso, estamos diante de uma situação aqui delicada. Faltou pão no lugar onde ninguém esperava que faltasse pão. Não tinha pão na casa do pão. É como se você fosse comprar um pão na padaria e ele falar: não tem pão, vai em outro lugar. Então o livro de Ruth ele começa assim: o lugar onde deveria ter sustento e alimento com fartura para o seu povo estava vivendo tempo de escassez, de seca. E agora o texto também ele nos apresenta aí voltando, o texto também nos apresenta aqui um homem, chefe de família, chamado Elimeleque, marido de Noemi. E mediante a situação que eles estavam vivendo de fome, ali em Belém, ele tomou uma decisão. Bom, não tem comida, está todo mundo com fome. O que ele fez? Vou pegar minha família e vamos sair daqui.
Vamos sair dessa cidade, vamos sair desse lugar. Então ele deixou a terra prometida, e é exatamente aquela terra prometida que eles vieram tantos anos esperando para conquistar, e conquistaram. Agora eles saem da terra prometida e foi morar em outro lado, ao extremo de Belém, na terra de Moabe. E Elimeleque, ele tomou a decisão de seguir pelo seu caminho. Seguir pelo caminho mais fácil. Tá ligado? Som. Amém. Elimeleque, ele tomou a decisão de seguir o caminho mais fácil. Bom, tá todo mundo aqui com fome. Não tem comida, não tem o que fazer. Vamos sair daqui. Vamos embora daqui. Pegou o caminho mais fácil, o caminho mais curto, para fugir dos seus problemas. E Elimeleque, ele fugiu do problema pensando que resolveria o seu problema, mas acabou criando mais problemas. Eles foram para Moabe, uma terra estranha, uma terra pagã. Quem sabe ele viu ali naquela terra os pastos verdejantes e foi correndo para lá com sua família, mesmo sabendo que era uma terra de inimigo do povo de Deus. Fato é, irmãos, que os moabitas, eles vêm de uma descendência, de uma relação terrível. Aconteceu quando Ló saiu de Sodoma com a sua família, depois que sua mulher virou estátuas de sal, vocês se lembram dessa história? E Ló morava então com as suas filhas, suas duas filhas. E um certo dia, suas filhas tiveram uma terrível ideia. Bom, nosso pai está velho e como não existe mais ninguém aqui para casar com a gente, vamos ter relação com ele. A filha mais velha se deitou com o pai, embriagou ele primeiro, deixou ele bêbado e teve relação com o seu pai. E dessa relação nasceu um filho chamado Moabe. Foi aí que vieram então os moabitas. A terra de Moabe já havia então recebido maldições pelo fato de negligenciar a ajuda aos israelitas quando eles subiram do Egito. E vocês vão se lembrar, irmãos, aquela história de Balaão. Lembra da história de Balaão? Ele foi contratado, sabe por quem? Para amaldiçoar o povo de Deus? Pelos moabitas. E quando ele tentava amaldiçoar, acontecia o inverso. Ele abençoava. Isso está lá em Deuteronômios 22, versículo 23 e 24, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. E tem mais. Logo depois disso, em Números do capítulo 22 ao capítulo 25, nos conta que logo depois as mulheres, então, moabitas, se deitavam com os israelitas, faziam com que eles adorassem a Baal. E isso trouxe muita confusão e morte. Cerca de 24 mil homens morreram por conta disso. Era esse o contexto na qual Elimeleque estava levando sua família, saindo da terra prometida para a terra de Moabe. Elimeleque não estava tomando uma decisão sem saber para onde estava indo. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem o que ele ia encontrar em Moabe e que não ia ter adoração ao Senhor naquele lugar. Mesmo assim, ele preferiu ir para Moabe. Ele poderia muito bem buscar ajuda, buscar apoio com alguns irmãos ao redor ali, mas não foi o caso. Ou seja, ele ficou longe do seu povo, da sua cultura, do lugar de adoração, do sistema sacrificial que acontecia e das festas religiosas, pensando que estaria em um lugar seguro. Diferente, irmãos, dos nossos dias,
onde nossa adoração não está ligada ao ambiente, ao lugar. Mas naquele tempo era extremamente importante estar no lugar de adoração, próximo do povo de Deus, para ter acesso a todas essas coisas que ofereciam para adorar ao Senhor. Então agora eles vão ter que recomeçar do zero, em terras estranhas, do inimigo do povo de Deus, sem nenhum recurso, sem nenhuma estratégia, sem nada. E uma coisa precisamos nos lembrar aqui, que em Belém, a casa de pão que não havia pão, nasceria aquele que um dia seria o pão da vida. Era algo que eles precisavam ter fé, mas eles saíram da terra de Belém. Então, irmãos, vivemos também tempos difíceis em nossas vidas. Se a gente olhar ao nosso redor, veremos um governo instável, uma vida social decadente, guerras, atentados terroristas, crise financeira, morte. As pessoas vivem como se Deus não existisse, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. E muitas vezes somos assim também, mediante aos tempos difíceis. Buscamos tomar a decisão mais curta, tomar a decisão que vai nos levar menos esforço. Mediante os tempos difíceis, acreditamos que a nossa própria vontade é o melhor caminho, ou se fugir vai resolver tudo. E quando passamos por problemas, confiamos mais no vizinho, no coach, no youtuber, gerente do banco, nos médicos, nos nossos investimentos financeiros. Buscamos ajuda por todo mundo, menos os nossos irmãos, de quem está próximo, quem compartilha da mesma fé que nós. No fundo, queremos tomar o controle da situação e agir conforme a nossa própria vontade, ser lei para nós mesmos. Fato é, irmãos, que situações difíceis revelam onde está o nosso coração. Se tomamos decisões segundo o nosso coração, estamos mostrando que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Para os pais, nossas decisões afetam diretamente a vida da nossa esposa, dos nossos filhos. E eu tenho certeza que em um dia como esse, em homenagem ao Dia das Mães, você não quer dar um presente para sua mãe, que é uma vida distante de Deus, uma vida distante da fé em Cristo. Pais e maridos cristãos, precisamos nos lembrar, o controle da casa não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus, e precisamos confiar nele. Nem sempre temos as respostas para os nossos filhos, nem sempre temos as respostas para a nossa esposa, nem temos as respostas para resolver os nossos problemas, nem sempre teremos forças, nem sempre teremos recursos. Porém, o controle sobre o futuro dos nossos filhos está nas mãos de Deus, e é isso que nós devemos confiar. Mas Deus continua sendo soberano, irmãos, sobre todas as coisas. Quando a gente tentou ter o Mateus, a gente passou aí por um longo período tentando e não conseguia. E eu já não tinha mais resposta. Por que que não vem? Não tenho mais resposta, mas nós precisamos confiar no Senhor. Mesmo quando tudo está dando errado, é onde a nossa fé está firmada. Porém, irmãos, nós como os pais, chefes de família, eu sei que o Dia das Mães, mas os pais também precisam ouvir, porque nós estamos pregando não só para mãe, mas para pai, para mãe, para filhos.
E as decisões dos pais também refletem em toda a família. Então os pais não sustentam a sua família apenas com dinheiro, mas sustentam também com oração, com presença, com exemplo, com dependência de Deus. Como tem sido então o nosso exemplo como pai, como marido, para as nossas famílias? Como tem sido o seu exemplo dentro da sua casa, dentro do seu lar? Irmãos, o texto então, ele não nos diz como aconteceu, mas Elimeleque, quando se mudou para lá, para Moabe com a sua família, ele veio a falecer, ele morreu nas terras de Moabe. A mãe Noemi então ficou agora sozinha com seus 2 filhos, em uma terra estranha, com os 2 filhos. Porém ali os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Passaram então-se 10 anos, eles casados com aquelas mulheres, e os seus 2 filhos então vieram a falecer também. Noemi, agora viúva e sem os seus 2 filhos, sozinha na terra dos moabitas. Noemi está agora em uma situação esmagadora, de dor, de sofrimento. E só abrindo parênteses aqui, eu sei que há muitos detalhes no livro de Ruth, e nós não vamos conseguir todos os detalhes, mas seria interessante vocês depois ler todo o livro de Ruth em casa. Então Noemi agora ela está se sentindo esmagada pela dor, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, estabilidade, sonho, está arrasada. E quantas mães e pais vivem assim hoje também, cansados emocionalmente, preocupados com a criação dos filhos, sobrecarregados financeiramente, lutando para manter a casa em pé, a criação dos filhos, a esposa, trabalho, conciliar tudo, igreja, fé, lutando para permanecer com a saúde mental. E a história de Noemi nos mostra algo poderoso, irmãos. Quando Noemi não enxergava, Deus estava escrevendo a sua história. Mesmo em meio a tanta perca, Deus estava no controle de tudo. Noemi fica sabendo que as coisas estão mudando agora em Israel. Opa, chegou uma notícia agora, uma notícia até que boa. No versículo 6 diz, de Ruth 1:6 diz: quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então, depois de um longo período em Moabe, as coisas começam a florescer em Israel, e ela toma uma decisão de voltar. Estava com as suas 2 noras, e no caminho de volta, Noemi, ela pede para as suas noras voltarem para suas mães. Fala: eu vou sozinha, vocês têm a mãe de vocês, vão com elas. Todo ano vocês comemoram o Dia das Mães, contextualizando? Vão lá, comemora o Dia das Mães com as suas mães. Eu vou sozinha para a minha terra. E houve uma grande comoção naquele lugar, com as 3, elas choraram muito. Noemi, então, olha só que interessante, Noemi agora ela está direcionando a palavra para aquelas 2 moças, chamando elas de filhas, no versículo 11 e versículo 12, Deus está fazendo algo aqui. Noemi perdeu seus 2 filhos, mas será que ela agora está ganhando 2 filhas? Irmãos, tem situações que nós não entendemos como Deus está agindo, parece que nada dá certo, tudo que você planeja, seus sonhos, seus projetos, nunca dá certo, sempre está afundando. Isso, irmãos, pode ser Deus te preparando, pense sobre isso, para algo maior, que você nem está imaginando que pode acontecer na sua vida. Orfa, naquela conversa, decidiu voltar então para suas terras, decidiu voltar para sua mãe.
Mas Ruth, ela declarou um grande amor por sua sogra barra mãe. E olha só, e aqui está um dos textos maravilhosos que encontramos na palavra de Deus. E aqui, uma dica: se você for postar alguma foto para homenagem ao Dia das Mães, segue aqui essa legenda. Ruth 16, capítulo 1, 16 e 17 diz: Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ruth está em um processo aqui de conversão, e agora veremos que não nasceu, quem não nasceu e não faz parte do povo de Deus, pode se tornar povo de Deus também, porque Ruth era moabita, e com essa declaração, ela está confessando que ela está servindo ao Deus de Israel. Ruth abandona tudo que tinha, seu povo, seus falsos deuses, sua terra. Ruth foi alcançada por Deus e convertida ao Senhor, o povo de Deus. Quando ela diz: onde você morrer, morrerei eu, ela estava dizendo: estou indo com você, não só por um tempinho, eu estou indo de vez por todas, realmente estou mudando de lado. Seu povo é o meu povo, seu Deus agora é o meu Deus. Ela literalmente está abandonando, irmãos, sua religião com seus deuses pagãos e se apegando ao Deus de Israel. Essa declaração de amor de Ruth para sua sogra Noemi é traduzida com um termo hebraico, reset. Esse termo traz referências à fidelidade pactual de Deus com o seu povo. Reset é traduzido como amor sacrificial, amor sem estratégia de fuga, amor puro. Quando você ama com este amor, você se prende ao objeto de seu amor, não importa como ele responda. Este amor de Ruth deslumbra o amor de Jesus Cristo ao seu povo, o amor sacrificial. A fidelidade de Ruth aponta para a fidelidade de Deus. Nós também éramos estrangeiros, distantes, sem esperança, sem fé num Deus Criador, mas Cristo, por meio da sua graça e misericórdia, nos trouxe para perto, nos salvou. Deus nos abençoa por meio da graça, do amor de Cristo Jesus, não por nossos méritos, não por nossos esforços. Quando Ele disse está consumado, Ele está dizendo: eu vivo por vocês, agora vivam por mim, com amor sacrificial. Ele se entregou, irmãos, por nós, independente de como seria a nossa reação. Ruth foi corajosa, ela deixou tudo para viver para Deus. Mas mesmo assim, ela tinha a possibilidade de ficar viva. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que Jesus foi além disso, porque realmente Ele veio para morrer. Ele deveria passar pela morte em nosso lugar. O amor fiel reflete o caráter de Deus. Ruth, ela escolheu permanecer. Ela demonstrou fidelidade, amor sacrificial e compromisso. E esse amor aponta para a graça de Deus para conosco. Assim como Ruth se chegou ao povo da aliança, ao povo de Deus, nós fomos alcançados por Cristo quando estávamos ainda longe. E o maior presente que uma mãe pode oferecer então aos seus filhos não é um conforto material, é apresentar Cristo diariamente através da oração,
da palavra, do exemplo, da perseverança e do amor sacrificial. Ruth viu isso em Noemi, e ela o seguiu. E de igual modo para os filhos, precisamos entender que os pais também se cansam, os pais também sofrem. Muitas das vezes os filhos enxergam apenas as regras, cobranças, mas não percebem também as noites sem dormir dos pais, trabalhando, se esforçando, se preocupando, se sacrificando, muitas das vezes silenciosamente, para ver os seus filhos bem. Honrar pai e mãe também significa amar com palavras, mas também com ações, respeitar, obedecer e demonstrar gratidão aos pais. Então, filhos, glorifiquem a Deus quando vocês obedecem aos pais, demonstram gratidão aos pais, valorizam o esforço dos seus pais, e quando vocês ajudam a cuidar dos seus irmãos, da sua família. Noemi e Ruth chegaram agora a Israel. Porém, Noemi ainda estava abatida, e ela mesma disse que ela estava amargurada, que não consegue perceber, então, o valor que Ruth está demonstrando para ela, porque Ruth se declara, e mesmo assim ela permanece amargurada. E o nome de Noemi significa agradável, mas ela não quer ser chamada de mulher agradável, mas quer ser chamada de Mara, amarga. E quantas das vezes somos assim também em nossas vidas, em meio à nossa amargura, não conseguimos enxergar o agir de Deus ao nosso redor, em nossas vidas. Se você, porventura, está andando amargo com Deus, em alguma situação que você está enfrentando, saiba que Jesus tomou o cálice amargo da ira de Deus em favor dos seus filhos. Ele realmente sabe o que é ser afligido. Na cruz ele sofreu em nosso lugar, para hoje a gente viver por Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Hoje Deus está chamando as mães amargas, os filhos rebeldes, os pais irresponsáveis, que estão longe do Senhor, longe do propósito de Deus, em uma vida amarga, para se voltar para Ele em amor sacrificial. As dificuldades têm o objetivo, irmãos, de nos levar para perto de Deus e fortalecer a nossa fé em Deus. Mesmo não vendo o agir de Deus, talvez 100%, mas Deus continua trabalhando. Precisamos confiar nele, precisamos confiar nisso. Não importa se você está perdido longe de Deus ou perdido perto de Deus, Jesus ele te chama para recomeçar. Jesus ele te chama para dar essa volta e começar de novo. Elas chegaram agora em Israel. E encurtando a história, aparece um novo personagem na história, e o nome dele é Boaz. Um homem que vai mudar toda a história. Ele foi um enviado de Deus para então resgatar Noemi e Ruth. Em Ruth, capítulo 2, versículo 1, o texto nos diz: havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E para entender aqui como foi então o resgate de Noemi e de Ruth, agora em Israel, precisamos entender um termo chamado Goel. Goel era um título, um termo dado para uma pessoa que seria um resgatador de alguém, de uma família.
Resgatador, também conhecido como Goel, era uma figura interessante ali no Antigo Testamento, que se encontra em Levíticos capítulo 25, do versículo 25 ao 35. E como funcionava isso? Se uma família se endividar por qualquer outra razão, perder todos os seus bens, um parente poderia agir como um Goel e resgatar os bens, pagando toda a dívida. Isso servia até mesmo para os parentes que eram vendidos como escravos. E a situação de Ruth e Noemi era essa: estavam sem nada em Israel, só as duas. E no caso aqui, um homem poderia resgatar uma mulher se fosse sua parente, casando-se com ela, assumindo as posses e mantendo vivo o nome do falecido, caso não houvesse filhos ainda. E não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Não era qualquer um que poderia fazer esse resgate. Tinha que ser da família, boas condições financeiras e ter o desejo em fazer o resgate. E felizmente aqui na história de Ruth tinha este homem chamado Boaz, o resgatador da família. Foi exatamente isso o que aconteceu. Boaz tinha todos os requisitos para salvar Ruth e Noemi, e ele fez, casando-se então com Ruth, resgatou a sua família, trazendo de volta a esperança para aquela mãe e para aquela filha, para aquela nora, para aquela sogra. E gente, Jesus, Ele é o nosso Goel, o nosso resgatador. Não somente Jesus seguiu à risca todos os requisitos e condições para nos salvar. A dívida que Adão deixou deveria ser paga e redimida por um outro homem que fosse humano, e foi isso que Jesus fez. Pagou a nossa dívida na cruz para nos resgatar. Para ser o Goel, ele precisava ser um de nós. Ele desceu do seu trono, morreu em nosso lugar, para que hoje possamos ter vida e vida em abundância. Jesus teve uma vida perfeita de obediência à lei de Deus. Viveu o que Adão e eu e você somos incapazes de viver. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados e transferiu sua justiça, aquilo que era para nós, para Ele. Jesus se colocou à disposição para resgatar seu povo, sem obrigação de ser o redentor deste povo. Ele livremente decidiu salvar e resgatar o seu povo. Sua obra nos resgata e nos redime. Boaz é uma prévia que aponta para alguém maior, Jesus Cristo. Ele nos acolheu como seus filhos e nos fez sentar à mesa, a comunhão com Ele. O Senhor nos chamou para nos proteger com a sua própria vida e a sua própria morte na cruz. A soberania e responsabilidade humana andam juntas, que temos a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos confiar que em meio às dores que nós vivemos, em meio às dificuldades que nós vivemos, Deus está no controle. Não precisamos, irmãos, escolher entre confiar na soberania de Deus ou agir com as nossas próprias mãos. Nosso emprego, nosso estudo, nossas oportunidades, nossa inteligência, nossos dias e capacidade, tudo vem nas mãos de Deus. Confiamos. Deus, em sua soberania, cuida de nós. E a expressão máxima desse amor se encontra no que Ele fez, no amor sacrificial na cruz. Assim como Noemi e Ruth, precisamos também confiar no Senhor, ter segurança e felicidade apenas em Deus. Boaz é apenas uma sombra. Cristo é o nosso Redentor perfeito.
nos encontrou perdido, pagou nossa dívida, nos cobriu com sua graça e nos trouxe para a sua família. Então, para as mães, nem toda mãe consegue carregar tudo sozinha. Então, confia que Cristo é o descanso das mães, cansadas, afadigadas. Para os pais, nenhum pai consegue salvar a sua família sozinho. Somente Cristo transforma os corações dos nossos filhos. Pais precisam depender menos das nossas próprias forças e confiar no Senhor. Para os filhos, nenhum filho será plenamente satisfeito sem Cristo, sem o Evangelho. O Evangelho não muda só apenas o comportamento, mas muda também o nosso coração. Da história de Ruth, com o casamento de Boaz, nasceu um filho. O nome dele foi Obed. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Ruth capítulo 4, no versículo 14. Ruth capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Para nós encerrar, a história diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. Você viu que interessante? Noemi, no início da história, perdeu tudo. Seu marido, seus 2 filhos. Mas agora ganhou uma filha que valia por 7. E além disso, ganhou mais um menino que ela está cuidando. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos agora. Continua confiando no Senhor, que lá na frente nós vamos compreender toda essa luta que nós estamos passando, todas essas dificuldades que nós estamos passando. Uma viúva estrangeira foi inserida no plano de Deus. E é interessante que Obed, filho de Ruth com Boaz, veio Jessé. De Jessé veio Davi. E posteriormente de Davi veio Cristo. Essa é a história de uma mãe que sofreu. De uma mãe que passou por dores. Mas que no final o nome de Cristo foi glorificado através dessa história de dor. Então, em meio à sua dor, em meio às suas dificuldades, talvez nós se matamos tentando entender o porquê disso. Mas só confia no Senhor que está escrevendo a sua história. Amém? Vamos orar? Querido Deus, quero o Senhor te glorificar, Pai. Quero o Senhor te exaltar e te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor fez na história de Noemi e de Ruth.